Olá pessoal, eu sou o Sr. Reis e hoje eu trago para vocês Made in Abyss. Essa é uma obra popular que chocou muitas pessoas de várias formas com seus vários momentos bizarros e perturbadores, além de também ter chamado bastante atenção por causa do seu mundo rico e bem construído. Tem várias coisas nessa história que podem atrair diferentes amantes de fantasia, criaturas fantásticas, ambientes que desafiam a lógica, personagens complexos e fascinantes, temas pesados e uma boa dose de conteúdo Dark Fantasy. Por esses e vários outros motivos, Made in Abyss atraiu e continua atraindo um monte de pessoas que continuam interessadas na obra apesar de certas coisas desagradáveis. E eu estou entre aqueles que foram fisgados por esse mundo tão anormal e estranho. Hoje eu estou aqui para falar brevemente das coisas que eu gosto e que me fazem ter uma boa experiência enquanto eu leio Made in Abyss. E talvez, depois que você ouvir tudo o que eu tenho a dizer, você se interesse e busque essa obra. Ou você pode não gostar do que vai ouvir, perdendo o interesse por ela. De qualquer forma, antes de falarmos daquilo que eu gosto, vamos falar um pouco da premissa. No Mar de Beluska existe um grande abismo com várias camadas contendo criaturas que nenhuma pessoa da superfície jamais viu, contendo relíquias capazes de ignorar as leis da física, contendo fenômenos estranhos e inexplicáveis, contendo mistérios que nenhum ser humano jamais desvendou. No topo desse abismo vive a garota de 12 anos chamada Riko, que, como sua mãe, tem um grande desejo de explorar e desvendar todos os mistérios desse grande fosso. Um dia, enquanto ela explorava a primeira camada do abismo, ela acaba encontrando um robô que está sofrendo de amnésia e que possivelmente foi construído nas profundezas do abismo. Riko passa a chamar o robô de Reg. Riko, com seu sonho de explorar o abismo, e Reg, que deseja saber o que ele é e quem o criou, decidem se juntar para descer o abismo em busca de respostas. E isso marca o início de uma aventura cheia de bênçãos e maldições. Vamos começar falando do mundo de Made in Abyss, que é uma das coisas que mais brilha nessa história. Existe um grande mistério ao redor do abismo desde quando ele é apresentado para nós. No início já fica claro que aquilo que você vai encontrar no abismo é o diferente, o bizarro, o sobrenatural e o fantástico. O autor já deixa claro no início que o abismo possui mais de uma camada, com cada camada possuindo suas próprias características. Isso, é claro, faz com que os leitores já fiquem na expectativa. Afinal, que tipo de ser vive nas camadas mais baixas? O que essas tão faladas relíquias fazem? O que é essa tal de maldição que todo mundo fala? Tudo isso serve de combustível para fazer arder a curiosidade, pois são muitos mistérios, e assim como os protagonistas, nós também vamos experienciar tudo isso pela primeira vez. Bem, mesmo que existam tantos mistérios, tantas promessas logo no início, o autor ainda precisa saber apresentar essas coisas. Você pode fisgar os leitores no início, mas se o seu mundo for uma coisa chata, genérica e feita de qualquer jeito, as pessoas lentamente vão perder a curiosidade e consequentemente vão dropar. Então fica a pergunta, o abismo é tão interessante como dizem no início da obra? Sim, tudo é muito bem feito e você pode falar sobre o abismo com outros leitores facilmente por horas e horas, já que ele é rico em conteúdo. É realmente um mundo cheio de coisas para serem discutidas, tendo de tudo: história, filosofia, misticismo, biologia e etc. Toneladas de conteúdo para aqueles que adoram pesquisar sobre mundos fantásticos. Mesmo agora, depois de quase uma década de Made in Abyss, nós ainda não sabemos de tudo que tem no abismo. Não só isso, como a apresentação, visualmente falando, é muito boa, tanto no mangá como no anime. E se você for assistir o anime, então você vai experienciar um pouco mais do que aqueles que estão lendo o mangá, já que a trilha sonora usada no anime está no ponto. O compositor responsável, Kevin Pinken, fez um trabalho sensacional ao criar não só uma, mas várias trilhas sonoras que engrandecem o que está sendo passado na tela, ao ponto de fazer muitos ficarem arrepiados. Isso é um claro exemplo de como a trilha sonora, quando bem feita, pode impactar as pessoas. E no final, com as partes visuais e sonoras no ponto, tudo fica muito bonito e deslumbrante, do jeito que um fã de fantasia gosta. Made in Abyss não só acerta apenas na construção de mundo, ele também acerta no quesito personagens. O grupo de protagonistas é interessante sim e tem personalidade, mas com toda sinceridade, os personagens que roubam a cena são os apitos brancos e outros personagens que aparecem nos capítulos mais atuais. Não temos muitos detalhes sobre todos os apitos brancos ainda, mas aqueles que foram apresentados são excelentes. Para quem não sabe, apitos brancos são os cavers de mais alto rank. Eles, basicamente, são os exploradores mais talentosos e ambiciosos que já exploraram o abismo. Um dos apitos brancos, Bondred, o soberano da Alvorada, se tornou meu personagem favorito da obra, pois, mesmo que ele seja de fato um ser horrível que cometeu diversas atrocidades, contribuindo para passar um sentimento de desconforto nos leitores toda vez que ele aparece, ele ainda assim é um personagem que é muito fascinante e que mostra o que acontece com aqueles que exploram o abismo por muito
muito tempo. Além de ser um bom antagonista, ele também foi uma boa representação da loucura e da bizarrice que existe no abismo. Não só ele, mas Ozen, a soberana da imobilidade, também captura esse sentimento de anormalidade, dando a entender que os apitos brancos são humanos que perderam uma parte considerável de sua humanidade, depois de explorarem as profundezas do abismo por muito tempo. Eu gostaria de falar também sobre essa bizarrice que rodeia o mangá. Esse mangá passa muito bem o sentimento de desconforto, já que nele existem várias situações traumatizantes e aflitantes. É muito comum você ler ou ouvir casos de leitores que foram enganados pelo tom inicial de Made in Abyss. No início parece que vai ser uma aventura leve e inocente em um mundo fantástico, mas as coisas vão mudando. Teve um momento, por exemplo, que traumatizou muita gente em 2017, mas eu não vou dar spoilers. Vou deixar que vocês sintam esse desconforto quando estiverem lendo ou assistindo Made in Abyss. Ainda dentro do assunto de desconforto, eu gostaria de alertar que existe uma dose de conteúdo lolicon nessa história. Muita gente se sente desconfortável em relação a isso, com razão, então vale avisar. Porém, isso não é o foco da história e nunca tira a sua seriedade. Ah, Reis, então tem muito weight nessa história? Não. Vai ter isso de vez em quando, nos momentos de alívio cômico. É desconfortável? É. Mas passa rápido e quando for momento de coisa séria, a narrativa segue séria. Eu também gostaria de falar de como o início de Made in Abyss é um pouco lento. Eu vejo com uma certa frequência leitores reclamando do início meu Slice of Life, justamente pela lentidão e pela aparente inocência da história no começo. Mas, quanto mais eles descem no abismo, mais dark as coisas se tornam. Se você estiver tendo problemas com essa lentidão, tenha paciência, porque nas camadas mais baixas as coisas seguem um rumo muito mais pesado. Em suma, Made in Abyss é um excelente mangá de Dark Fantasy, que eu recomendo sem nenhuma hesitação para aqueles que buscam uma mistura entre a esquisitice e o fantástico. É um mangá que não perdeu a sua essência e que continua aprendendo meu interesse. A minha nota para Made in Abyss é 9,5. E isso é tudo por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham uma ótima experiência enquanto estiverem lendo ou assistindo Made in Abyss, ok?